Pessoal, vamos fazer agora aqui uma aula para discutir gráficos de dispersão, tá? Antes até de iniciar aqui o vídeo, eu preparei aqui algumas medidas que eu considero importantes, que a gente vai usar aqui na análise, que é o quê? A média do salário, a mediana do salário e a média dos anos de escolaridade, certo? Criei dois segmentadores, ou filtros, como alguns chamam, para o sexo e para o setor. Nossa tabela de dados aqui tem anos de escolaridade dos funcionários, data de nascimento, fatias, o ID da pessoa, que seria a chave primária, o nome, o salário, o setor e o sexo. Vou puxar aqui um gráfico de dispersão e vou colocar aqui. Lembrando que o gráfico de dispersão, ou diagrama de dispersão, ele trabalha com eixos de duas coordenadas, em princípio, que representam duas variáveis nesse plano cartesiano. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com minha variável anos de escolaridade na variável x, e eu quero não resumir, ou seja, eu quero de que cada funcionário tenha os anos de escolaridade e o salário no eixo y. Não resumir, e aí o que acontece? Bom, eu tenho esse gráfico de dispersão, que tem os anos de escolaridade dos funcionários e o salário. Bom, eu tenho representado aí uma variável no eixo x, que é ano de escolaridade, e uma variável no eixo y, que é o respectivo salário. Bom, existe uma possibilidade de, no uso de gráfico de dispersão, a gente perceber a tendência dos dados. Então, eu venho aqui em análise e vou colocar a linha de tendência. O que é que aconteceu aqui? Ele mostrou aqui uma linha de tendência positiva, que na medida que eu aumento os anos de escolaridade, eu aumento o salário. Existe equações que você pode definir a correlação entre os dados e você pode usar técnicas de regressão para identificar a equação que gera a regressão linear, sem ser redundante, dessa linha aqui, certo? Eu posso aqui também em visual configurar os marcadores, tá? Eu posso configurar os marcadores. Aqui está em estilo de bolinha. Eu vou apenas mudar a cor aqui, ó. Vou colocar... eu poderia mudar a cor aqui para essa cor aqui vermelha, certo? Bom, se vocês quisessem fazer uma variação nessa cor, eu poderia escolher uma categoria se os dados estiverem categorizados. Então, por exemplo, aqui, ó, embora eu não indique nenhuma categoria aqui de dados, eu poderia tê-lo feito aqui, ó. Por exemplo, em valores, colocar pelo nome. Uma vez que eu coloco valores aqui na categorização de dados, eu preciso não deixar a medida sem resumo e eu posso colocar qualquer uma dessas. Pode ser a soma ou pode ser a média. Vai dar o mesmo resultado, né? Eu vou, por questão de coerência, eu vou manter ambos como média. Ambos como média. Observe que aqui as cores, nos pontos aparecem aqui os nomes dos funcionários. Uma pergunta possível é que se eu colocasse, ao invés do nome, o setor, o que é que mudaria no meu gráfico? Vou colocar aqui setor. E aí, o que é que a gente observa aqui, ó? Ele está como setor e média de anos de escolaridade, né? Média. Média. E essas bolinhas aqui, ó, gente, agora passaram a ser o setor.
Então, se você olhar aqui, ó, os setores 1, 2 e 4, nesta correlação positiva entre maior escolaridade e maior salário, eles são os que estão nessa tendência, e a gente tem aqui, né, que no setor 3, você tem um salário um pouco maior para a baixa escolaridade. Lembrando que aqui está começando, o eixo começou aqui em torno de 17, né? Mas eu prefiro resumir aqui por pessoa, pelo nome da pessoa. Ok? Um outro recurso interessante é quando a gente está trabalhando com gráfico de dispersão, eu vou colocar aqui, ó, análise, eu posso colocar uma linha constante no eixo Y, no eixo X, que vai ser a linha que eu vou pegar, ó, na realidade ele já tem aqui, né? Peraí, deixa eu desfazer isso aqui. Linha média, eu ia fazer calculando, mas ele já tem disponível. Linha média, a média dos anos de escolaridades é aqui, ó, que é exatamente em torno de 18. E eu posso agora ter uma outra linha média, adicionar linha média 2, que é a média salarial. Então ele dividiu aqui meu gráfico em quadrantes aqui, que é interessante para análise, que é o quê? Eu tenho nesse quadrante aqui maior escolaridade, maior salário. Neste aqui, menor escolaridade, menor salário, em relação a esse quadrante das médias, né? Considerando a média de anos de estudo e o salário médio, né? E o salário de cada funcionário. E a gente tem esses dois quadrantes aqui, né? Bom, esse é outro recurso interessante. Claro que a gente pode aplicar os filtros aqui, ó, gente. E uma coisa interessante, ó, a dispersão dos pontos para o sexo masculino e para o sexo feminino, alterando as médias. Vou clicar aqui tudo de novo. E vou colocar, por exemplo, aqui, ó, somente o setor 5. Pronto, a dispersão dos salários e escolaridade no setor 5. Outra questão e um recurso interessante é que quando a gente trabalha com... Eu vou colocar aqui em destacar o gráfico. Quando a gente trabalha aqui com gráficos de dispersão, existe um recurso bem interessante aqui, ó, que é encontrar clusters. Vamos dizer que o cluster é um agrupamento de... Vou especificar de pontos aí que representam valores aí, que eles têm características semelhantes. Existem vários algoritmos que fazem isso. O Power BI ele faz isso com a conta automaticamente aqui. Eu vou colocar aqui o nome do cluster. Eu vou colocar cluster. E eu posso dizer quantos clusters eu quero, né? Eu vou deixar automático para ver o que ele acha de cluster. Bom, ele dividiu aí em 3 clusters. E disse em que cluster cada um desses valores aqui se aproximam, tá? Ele agrupou nesses 3 aqui. Vamos imaginar que esse primeiro cluster aqui tem a característica de maior salário e maior escolaridade, menor salário e menor escolaridade, e esse aqui, eles têm característica semelhante, né, que intermediário. Bom, e eu agora, eu posso, se eu quiser, aqui em cluster, ó, eu posso editar o cluster. Eu vou dizer, não, eu acho que ficou pequena a quantidade de clusters, eu vou colocar 4. Então ele vai reorganizar meus clusters. Pronto. Então ele reorganizou os clusters aqui. Numa análise mais profunda, a gente pode meio que definir o que significa cada cluster desse aqui, tá?
Isso lá na frente a gente vai discutir análises específicas de cluster. Uma coisa que a gente pode também adicionar é um eixo de reprodução, que é o que? No storytelling de dados, eu contar como são os dados. Então, ao invés de eu usar os filtros que a gente colocou ali, eu colocar, por exemplo, aqui no eixo de reprodução, colocar o setor. Então, observe que eu tenho um play aqui. Quando eu dou play, eu coloco a distribuição dos pontos e clusters, nesse caso aqui, entre cada um dos setores. Se eu clicar na posição 2, ele vai para o 2. Se eu clicar na posição 3, ele vai para o 3. E com os respectivos clusters colocados, tá? É outra forma de análise. Um ponto interessante. A linha de tendência, quando eu coloco o eixo de reprodução, ela some em função de eu ter especificado aqui o nome da categoria. Bom, continuando aqui, eu vou tirar o eixo de reprodução aqui, porque eu estou com filtros aqui disponíveis. Se eu quisesse determinar, por exemplo, o tamanho dos marcadores, aqui, ó, eu poderia usar uma terceira variável que é me dar a dimensão. Imagine que você tem eixo X e Y com salário e escolaridade, e eu dissesse agora, não, eu quero colocar o número de faltas que a pessoa teve. Eu coloco aqui em tamanho. Não é soma, se bem que eu estou categorizando, né? Não vai afetar nada porque está pelo nome da pessoa. Eu vou apenas modificar aqui as bolinhas, que são os marcadores. Eles estão muito grandes, vou colocar que eles comecem aqui no menos 30. Não, ficou pequeno demais, vou botar menos 20. Pronto. Estranho, eu digitando não estava indo, mas enfim. Vou botar aqui menos 25. Gente, o que é que aconteceu aqui agora? Eu poderia ter uma análise aqui meio que tridimensional. Porque eu tenho ali no X anos de escolaridade, eu tenho no Y o salário, e agora o diâmetro dessas bolinhas, o tamanho dessas bolinhas, me diz quão faltoso é este funcionário. Então, isso é uma coisa a mais que você poderia colocar na sua análise. De usar o mesmo gráfico aqui e ter a possibilidade de você ver em 3 dimensões, né? Simular uma terceira dimensão, que é a dimensão de quão faltoso é esse funcionário. Então, só para encerrar, eu vou colocar aqui um outro gráfico de dispersão. E agora aqui eu quero correlacionar o seguinte. Será que o fato de meu funcionário, vou colocar aqui nome, o fato de meu funcionário ele ganhar um salário maior, e aí ele colocou soma, mas você, como eu estou fazendo um agrupamento aqui, a soma do salário de um funcionário é o próprio salário. E vou colocar aqui o número de faltas. Bom, a pergunta que eu posso ter aqui é o seguinte: será que um salário maior quanto mais ganha uma pessoa, quanto mais ganha uma pessoa, menos ela falta? Então eu venho aqui, gráfico de tendência. Então a gente tem aqui, uma tendência negativa, ou seja, quando aumenta o salário, a tendência de o número de faltas cair. Então a gente tem isso aqui. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui
é aplicar nas cores dos marcadores. Eu vou colocar quadradinho só para vocês verem que existe o quadradinho também. Eu posso categorizar por nome, aí daria cada ponto ali é o nome de um funcionário, mas eu poderia usar uma regra para definir as cores, certo? Então vou clicar aqui em função. Ele acha que ele perdeu aqui, ó. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Vou simplificar, eu vou usar gradiente aqui. Senão eu ia ter que escrever regras aqui. Eu vou dizer o seguinte, ó, que vou considerar aqui as faltas. E quanto mais falta tiver, eu vou puxar para o lilás. Quanto menos falta tiver, para o amarelo. Pronto. Aí observe agora aqui, ó. Nesse trechinho aqui, os amarelos mais claros indicam pouquíssimas faltas, então observe que nossa linha de tendência ela mostra isso, né? Os amarelos estão aqui embaixo. Os lilás mais escuros aqui em cima, né, que tem mais faltas. E aqui a gente tem um gradiente aqui de transição no número médio de faltas, tá? Se eu quisesse que não aparecesse a legenda, eu venho aqui em geral, visual, não aparecem legendas, tá? Então a gente percebeu aí que existe uma tendência de maior salário, menor número de faltas, tá? Aí você vai me dizer, há exceções, né? Há exceções de pessoas que, ao ter maiores salários, elas têm um número significativo de faltas, né? Se você quiser, você pode colocar a linha média nos dois eixos, uma para salário, beleza, e outra para número de faltas. Então a gente tem essa divisão aqui do nosso gráfico, tá? Gente, várias análises são possíveis com gráfico de dispersão, aplicando técnicas inclusive de inteligência artificial, aprendizado de máquina, etc. Mas a gente não vai entrar nesse vídeo. Apenas estou mostrando aqui as possibilidades de análise em relação a isso, tá? Só um comentário. Se eu quiser também aqui, ó, no tamanho dizer que é o número de faltas, pode parecer redundante, eu vou colocar aqui, ó. A gente vai ter isso, lembrar de configurar lá o tamanho lá do marcador, né? Vou tirar isso aqui e vou colocar um eixo de reprodução só para dar uma ênfase maior, que eu quero nos setores ver como é essa distribuição. Setor 5, ele está com play automático aqui, certo? Você pode clicar em cima do número de cada setor e aí vocês vão ver que o gráfico vai mudar. Ou dando play, pausando, play, pausou, play, pausou, tá? Então, assim, lembrando que isso aqui é uma síntese, tem muito mais discussão a respeito desse visual, de como trabalhar com clusters, etc. Mas é um começo para apresentação de dados e análises futuras usando dispersão, tá bom? Então, a gente vai encerrar esse vídeo aqui.